senhor disse que Noé, no seu tempo, não era a salvação. Aí eu pergunto, havia outro lugar, outro meio de salvação no tempo do dilúvio a não ser Noé? Qual era o outro lugar na terra que havia salvação a não ser na arca de Noé? A não ser crer em Noé? Havia alguma outra boca de Deus na terra a não ser Noé? Havia algum outro caminho para as pessoas chegar a Deus a não ser Noé? Havia algum outro meio de vida eterna na terra a não ser que eles acreditassem em Noé? Se tiver, peço que o senhor Adriano Cruz me diga. Se algum teólogo em algum lugar pode nos dizer qual era a salvação no tempo do dilúvio fora de Noé, que ele venha num debate nos dizer, porque eu não conheço. Senhor Adriano Cruz, uma pergunta direta para o senhor. O senhor está de acordo que Paulo era a salvação de Deus no seu tempo ou não? Sim ou não? Não. Certo. E se eu lhe mostrar na Bíblia que Paulo era a salvação, você pode retificar a sua resposta? Sim, após analisarmos o conteúdo, sim. Em Atos 13:47, que ele, Paulo, tinha estabelecido para ser a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra. Sim, Paulo era a luz do mundo. Olha, senhor Adriano, no ano 53, a luz do mundo não era Jesus de Nazaré. No ano 30, a luz do mundo não era Jesus de Nazaré. Se você quiser, vou dar referência. De acordo com João 9:5, Jesus disse, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Para você ver, hoje as pessoas, não sei se o Testemunho de Jeová diz isso, mas os teólogos, todos eles dizem, Jesus é a luz do mundo. Sendo que Jesus disse lá, João 9:5, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou. Enquanto existe um tempo determinado. Em João 12:36, Jesus diz, vocês devem acreditar na luz, enquanto a luz está aqui convosco. A luz era Jesus. Em João 5:35, Jesus disse que a luz do mundo era João Batista. No ano 30, a luz do mundo era João Batista. João 5:35. Em João 9:5, a luz do mundo é Jesus. Em João 12:36, a luz do mundo é Jesus. Em Atos 13:47, a luz do mundo é Paulo. E Paulo era a salvação de Deus até as extremidades da terra. Eu pergunto, aonde é que isso estava escrito na Bíblia, senhor Adriano? Jesus era um maldito porque falava coisas que não estavam escritas na Bíblia dos judeus? Nos 39 livros lá? E quando Jesus dizia que, ouviste o que Moisés disse que o adultério é assim, mas eu digo-vos, se o homem cobiçar no seu coração a mulher, ele já cometeu adultério. Aonde é que isso estava escrito na Bíblia? Jesus falava coisas novas, e ele dizia que Jesus era um falso profeta. Agora, quando o senhor Adriano diz que Jesus, o profeta, está aqui na terra, senhor Adriano, qualquer pessoa sabe que o primeiro requisito para alguém ser um profeta, senhor Adriano, é ser um homem vivo sobre a terra, de carne e osso. Espírito não é profeta. Uma pessoa que está no túmulo não pode ser profeta. Eu sei, Jesus Cristo está vivo, mas Jesus Cristo não é o único que está vivo, senhor Adriano. Elias também está vivo. Mas será que Elias era profeta nos dias de Eliseu? Será que Elias era profeta no dia de Jeremias? Enoque estava vivo. Será que Enoque, por estar vivo, era profeta no tempo do Egito? Será que Moisés, por estar vivo, ele era profeta no tempo de Jesus, como queriam os fariseus e saduceus? Jesus não é o único que está vivo, senhor Adriano. E a Bíblia diz que após a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, muitos santos que estavam mortos ressuscitaram e apareceram a muitos em Jerusalém. Primeiro requisito para alguém ser um profeta, tem que ser um homem vivo na terra de carne e osso. Primeiro requisito para alguém ser um presidente, tem que ser um homem vivo de carne e osso sobre a terra. Jesus saiu de cena no ano 33, ele retornou à sua posição de pai, à sua forma de espírito. Agora, se o senhor tem certeza que Jesus é o profeta hoje, que está sobre a terra, você diz, Jesus é o profeta hoje que está sobre a terra. Então eu pergunto, pode me dar o telefone de Jesus para me ligar para ele? Pode me dar o seu endereço? Você já viu ele, senhor Adriano? Você pode me dizer qual é a aparência de Jesus? Eu gostaria de responder o seguinte, quando o senhor diz, o porta-voz de Deus hoje é Jesus, se o porta-voz de Deus é Jesus, hoje, no século 21, no ano 2021, e o que esses profetas que Jesus prometeu enviar para a terra viriam fazer? Se o porta-voz de Deus é Jesus, se sempre foi Jesus, será que o porta-voz de Deus no tempo do dilúvio era Jesus? O porta-voz de Deus no tempo do Egito era Jesus? O porta-voz de Deus no ano 1520 era Jesus? Sendo que Jesus saiu de cena no ano 33, ele disse, eu retorno ao Pai, isto é, eu retorno à minha posição de Pai.
Agora, senhor Adriano, em Atos capítulo 10, um anjo apareceu para Cornélio, para dizer a Cornélio ir chamar Jesus, orar para Jesus, crer em Jesus, porque Jesus era o porta-voz de Deus na terra. Quem era o porta-voz de Deus na terra, senhor Adriano? Em Atos capítulo 10, era Jesus ou era Pedro? Quem era o porta-voz de Deus que foi dizer as palavras de vida eterna para Cornélio? O que Cornélio tinha que fazer? Era Jesus ou era Pedro? De acordo no livro do Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, e quando houve o terremoto, ele foi solto, o carcereiro veio perguntar a Paulo o que ele tinha que fazer para ser salvo. Eu pergunto, o porta-voz de Deus lá, que ia dizer ao carcereiro o que ele tinha que fazer para ser salvo, era Jesus ou era Paulo? O senhor pode responder depois. Todo mundo sabe que o porta-voz lá de Deus era Paulo. Vou responder uma outra coisa. O senhor disse aí, o senhor citou Hebreus 1:1. E no outro debate o senhor disse que, tendo Deus falado antigamente por meio dos seus servos, os profetas, nesses últimos dias ele tem nos falado. Não é nos falado, o senhor Adriano, o senhor disse assim, ele nos falou. Melhor, ele nos fala, né? Você usou essa expressão, ele nos fala. Mas gostaria de dizer que não é isso. Paulo estava dizendo assim, que nos últimos dias, Deus tinha lhes falado, falou-nos por meio do seu Filho. Agora, se no Antigo Testamento ele falou por meio de profetas, e agora ele fala por meio do seu Filho, e você disse que Jesus é um profeta maior, isso não quer dizer que Deus continua falando por meio dos seus profetas? E Paulo, que falou isso também, não era um profeta de Deus? Deus não falava por meio de Paulo? Bem, Adriano Cruz, você pode dispor do seu tempo de 2 minutos para estar fazendo a sua pergunta neste segundo bloco. O tempo já está na tela e o tempo é todo seu. Jesus, ele fez várias profecias. Então, ele é um profeta. Quando nós falamos que Jesus Cristo ele é um profeta maior, é porque ele é o último dos profetas. Mas eu vou explicar para você na réplica em relação a isso. E o profeta maior, Jesus Cristo, ele fez essa profecia aqui em relação aos últimos dias. Perguntaram para ele assim, Mateus 24. Em vista disso, ele lhes disse, versículo 3, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram e disseram, diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua presença e do final do sistema de coisas? Em termos bem simples, os apóstolos queriam saber quando que o mundo ia acabar, quando que Jesus Cristo ia estar presente como rei e quando que o mundo ia acabar. Um dos sinais que Cristo falou sobre o fim do mundo, né? Embora ele não tenha dito a data, mas ele deu alguns sinais. Um desses sinais está aqui no versículo 5. 4 e 5. Jesus em resposta lhe disse, cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lá no versículo 24, Cristo fala novamente sobre esse assunto. Diz assim, 23 e 24. Então, se alguém lhes disser, venham, aqui está o Cristo, ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres, a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. A minha pergunta é, por que o Cacu Felipe não é um falso profeta, conforme Cristo havia predito? Qual é a diferença do Cacu Felipe para os outros que são realmente falso profeta, de acordo com o seu ponto de vista? Muito bem, entendeu a pergunta, querido apóstolo Deltamar? Sim, eu entendi. Ok, pode dispor do seu tempo de 7 minutos para estar fazendo a sua resposta neste segundo bloco. Sim, o que diferencia um falso profeta para um verdadeiro profeta é a sua mensagem. Porque tanto os falsos profetas de Mateus 24, e quero dizer aqui que esses falsos profetas, que as pessoas chamam de Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia e outros, eles não são falsos profetas, porque nem profetas eles são. Eles são os falsos cristos, homens que têm unção. Todo homem que tem uma unção sobre ele é um Cristo. O profeta é o Cristo de Deus na terra. E o diabo tem os seus cristos, os seus ungidos, de acordo com Mateus 24. Então, um falso profeta, como eu disse no debate anterior, como Charles Russell e como Joseph Smith, eles têm chamado, eles têm comissão,
e eles têm mensagem, mas o que diferencia um verdadeiro para um falso é a sua mensagem. Tem que se analisar a mensagem do profeta. Isso é o que diferencia. Mas gostaria de voltar aqui atrás para responder algumas coisas. O senhor disse que Noé, no seu tempo, não era a salvação. Aí eu pergunto, havia outro lugar, outro meio de salvação no tempo do dilúvio a não ser Noé? Qual era o outro lugar na terra que havia salvação a não ser na arca de Noé? A não ser crer em Noé? Havia alguma outra boca de Deus na terra a não ser Noé? Havia algum outro caminho para as pessoas chegar a Deus a não ser Noé? Havia algum outro meio de vida eterna na terra a não ser que eles acreditassem em Noé? Se tiver, peço que o senhor Adriano Cruz me diga. Se algum teólogo em algum lugar pode nos dizer qual era a salvação no tempo do dilúvio fora de Noé, que ele venha num debate nos dizer, porque eu não conheço. E quando ele diz que os profetas não são a salvação, eu perguntaria, senhor Adriano Cruz, uma pergunta direta para o senhor. O senhor está de acordo que Paulo era a salvação de Deus no seu tempo ou não? Sim ou não? Não. Certo. E se eu lhe mostrar na Bíblia que Paulo era a salvação, você pode retificar a sua resposta? Sim, após analisarmos o conteúdo, sim. E Paulo, por volta do ano 53, em Atos 13:47, que ele, Paulo, tinha estabelecido para ser a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra. E Paulo ministério, que era Isaías 49, versículo 6. Sim, Paulo era a luz do mundo. Olha, senhor Adriano, no ano 53, a luz do mundo não era Jesus de Nazaré. No ano 30, a luz do mundo não era Jesus de Nazaré. Se você quiser, vou dar referência. De acordo com João 9:5, Jesus disse, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Para você ver, hoje as pessoas, não sei se o Testemunho de Jeová diz isso, mas os teólogos, todos eles dizem, Jesus é a luz do mundo. Sendo que Jesus disse lá, João 9:5, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou. Enquanto existe um tempo determinado. Em João 12:36, Jesus diz, vocês devem acreditar na luz, enquanto a luz está aqui convosco. A luz era Jesus. Em João 5:35, Jesus disse que a luz do mundo era João Batista. No ano 30, a luz do mundo era João Batista. João 5:35. Em João 9:5, a luz do mundo é Jesus. Em João 12:36, a luz do mundo é Jesus. Em Atos 13:47, a luz do mundo é Paulo. E Paulo era a salvação de Deus até as extremidades da terra. Paulo não falava da salvação. Não é isso que está escrito lá. Paulo não levava a salvação. Paulo não pregava a salvação. Mas lá diz que Paulo era a salvação de Deus. Foi posto para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. Gostaria de falar um outro ponto. Gálatas 1:8. E o senhor disse que Cacofilito é um falso profeta, é maldito porque não prega de acordo à Bíblia. Senhor Adriano, neste caso, quando Jesus estava na terra por volta do ano 33, que ele dizia para os seus discípulos, amai os seus inimigos. Isso estava na Bíblia onde? E os fariseus e saduceus diziam, este Jesus é falso, porque na nossa Bíblia, nos nossos livros do nosso profeta, porque os fariseus lá, senhor Adriano, diziam ser discípulo de Moisés. 800 anos depois de Moisés, ele dizia, sou discípulo de Moisés. Aqui, os fariseus modernos dizem que são discípulos de Jesus. Então, lá, eles diziam, esse Jesus é falso, porque isso não está na Bíblia. Na Bíblia está escrito que amai os vossos amigos e aborrecei os vossos inimigos. E quando Jesus dizia, aquele que vos bater na face direita, oferece à esquerda, alguns gritaram lá, esse Jesus é falso, porque ele não prega de acordo à Bíblia. Ele é maldito. E aí o Moisés disse em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, que qualquer um que acrescentasse ou tirasse das palavras que ele já tinha dito, também fosse maldito. Moisés disse isso. E agora Jesus diz, aquele que vos bater na face direita oferece à esquerda. Onde é que isso estava escrito na Bíblia, senhor Adriano? Quando Jesus dizia, porque na Bíblia estava escrito, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus agora falava diferente. Quando Jesus dizia, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Onde é que isso estava escrito na Bíblia? Quando Jesus disse para aqueles homens que iam apedrejar uma mulher que tinha sido pega em adultério, vocês devem apedrejar, desde que vocês não tenham pecado. Aquele que não tenha pecado, atira a primeira pedra. Eu pergunto, aonde é que isso estava escrito na Bíblia, senhor Adriano? Jesus era um maldito porque falava coisas que não estavam escritas na Bíblia dos judeus? Nos 39 livros lá? E quando Jesus dizia que, ouviste o que Moisés disse? Moisés disse que o adultério é assim,
Mas eu digo-vos, se o homem cobiçar no seu coração a mulher, ele já cometeu adultério com ela. Aonde é que isso estava escrito na Bíblia? Jesus falava coisas novas. E ele dizia que Jesus era um falso profeta. Eu pergunto para o senhor, no tempo do dilúvio, qualquer um que pregasse diferente de Noé, eram benditos ou eram malditos? No tempo de Moisés, o Datão, o Coré, o Abirão, o Janes, o Jambres, o Faraó, o Balaão, que pregavam diferente de Moisés, eles eram benditos ou eram malditos? No tempo de Paulo, aí entra Gálatas 8. No tempo de Paulo, todos aqueles que pregassem diferente de Paulo eram benditos ou malditos? No tempo de Jesus, os que pregavam diferente de Jesus eram benditos ou eram malditos? Todos eles eram malditos. Então, senhor Adriano, Gálatas 1:8 vale para cada tempo que há um profeta de Deus na terra. Em 1520, o Papa Leão X, os cardeais, bispos, arcebispos e todos os padres católicos eram malditos porque pregavam diferente de Martinho Lutero. Hoje, todos os líderes religiosos, todos os pregadores, apóstolos e profetas da terra que pregam diferente de Cacô Filipe são malditos porque só Cacô Filipe recebeu a revelação de Jesus Cristo para pregar no nosso tempo, assim como Paulo, no ano 53. Muito bem. Adriano Cruz pode dispor do seu tempo de 7 minutos para fazer a sua réplica. Eu vou começar por um questionamento que você fez aí sobre Atos 13:47. Eu disse que se você tivesse correto, eu iria me retificar. Bom, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 49:6. Lá em Isaías 49:6 está a refutação ao seu argumento que tentou fazer com que Paulo fosse o Salvador. Para começar, viu, apóstolo Deltamar, eu vou te chamar de apóstolo, porque hoje eu chamei um pastor pelo nome próprio, sem citar o nome pastor. Eu fui removido do grupo, acredito. Então, para não correr esse risco novamente, eu vou te chamar de apóstolo aí. Ai, Rafael, tu me mata de rir. Isaías 49:6. Isaías 49:6 diz assim, primeiramente você argumentou dizendo que Atos 13:47, Paulo era o Salvador naquela época. Eu não disse isso, senhor Adriano. Eu disse que ele era a salvação. Certo. Então, ou seja, o Salvador. Isaías 49, versículo 6 diz assim, e ele disse, você não é apenas o meu servo para reerguer as tribos de Jacó e trazer de volta os sobreviventes de Israel. Eu também o dei como luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Esse texto está linkado com o texto de Atos, capítulo 13:47. A salvação, assim como não era aqui do profeta Isaías, também não era do apóstolo Paulo. Eles não eram salvadores. Não era por meio de Paulo que nós iríamos chegar a Deus. Ninguém na Bíblia foi salvo pelo apóstolo Paulo. A salvação, ela provém de Jeová. Até o profeta maior Jesus Cristo, conforme diz Hebreus, capítulo 5, até Jesus foi salvo. Vai ter um monte de crentelho aí que questionando, mas se eles lerem um versículo lá, eles vão encontrar. Até Jesus Cristo foi salvo. E alguém que é fonte de salvação não pode ser salvo. É ilógico isso. Então, o apóstolo Paulo e todos os outros profetas na Bíblia, embora eles fossem um meio de salvação providenciado por Jeová, eles também foram salvos, não a fonte de salvação. Jesus, conforme eu estou citando para você, aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 7, se eu não estiver enganado. Isso, olha só, Hebreus 5:7. Olha só, Jesus Cristo tinha um Salvador. Durante a sua vida na terra, Cristo fez pedidos e súplicas com fortes clamores e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E ele foi ouvido por causa do seu temor de Deus. Então, tinha um ser, um divino, Deus, o Pai, que tinha capacidade de salvar Jesus da morte. E a Bíblia deixa claro que o Pai ressuscitou Jesus em Gálatas capítulo 1. Então, Jesus foi salvo da condição de morte.
Ele foi morto, voltou a ser ressuscitado, salvo ali por meio do Pai. Então, até o próprio Jesus Cristo foi salvo. Aí eu te perguntaria, e o Cacu Felipe? Ele é salvador ou ele é alguém que pode ser salvo? Bom, se você responder dizendo que ele é o salvador, então ele não tem por que ser salvo, concorda? Ou, se ele é a fonte de salvação, como ele tem dito, então quem é Jesus Cristo? Né? Do ponto de vista, é só alguém, é só mais um como Moisés, que foi um profeta do ano 33 até o ano 33, morreu e acabou. Não é assim que a Bíblia encara Jesus Cristo. E não é assim que o profeta Cacu deveria encarar o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho aqui algumas afirmações. Outra coisa, você falou sobre João 9,5. Bom, ser luz não quer dizer ser salvador e nem ser fonte de salvação. Não quer dizer isso, tá? Eu tenho aqui algumas afirmações que o profeta Cacu tem feito, e olha como é estranho. Você, por exemplo, até no nosso primeiro debate, eu citei para você João 17,3. Isto significa vida eterna, que absorva o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que tu enviaste, Jesus Cristo. O que foi que o Cacu Felipe fez com esse versículo? Tirou Deus, o Pai, colocou Jesus ali como Deus verdadeiro, e ele como aquele que foi enviado por Jesus Cristo. Então ele mudou claramente João 17,3. O profeta Cacu Felipe também tem dito que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ora, quer dizer que existem dois caminhos agora até o Pai, Jesus e o profeta Cacu Felipe? Não faz sentido essas afirmações dele. Ele também tem dito que ele é a única fonte por meio de qual nós podemos ser salvos. Bom, se assim for, então quem é Jesus Cristo agora? Porque é estranho essas afirmações. E outro, você responde rapidamente para mim. Jesus está vivo ou está morto? Hoje. Jesus Cristo está vivo. Então por que o seu profeta Cacu Felipe tem dito que ele é o único profeta vivo hoje existente? Sim, o profeta é o profeta de Deus na terra. Cacu Felipe é o profeta de Deus na terra. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não está na terra como profeta. Ok. Então, nesse caso, Jesus Cristo deixou de ser profeta e passou a ser um ser divino. Essa doutrina que você tem é a mesma doutrina que os evangélicos têm. A mesma doutrina, exatamente a mesma doutrina para a qual o profeta Cacu Felipe tem dito que são inverdades, que são mentiras. Nada disso aí é verdade. Você dizer que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento também é mentira e é um ensinamento evangélico contrário ao que a Bíblia diz. De fato, eu perguntei qual era a diferença entre um profeta verdadeiro e um profeta falso, do ponto de vista bíblico, e você falou que era a sua mensagem. Eu gostaria que você me fizesse uma pergunta em relação à mensagem, porque eu quero destrinchar isso aqui com base na Bíblia e provar que a mensagem do Cacu Felipe ainda mais é algo que totalmente não tem fundamento bíblico nenhum. Então, Deutamar, você pode fazer a sua pergunta nesse segundo bloco. O seu tempo já está na tela e o tempo é todo seu. Ok, muito obrigado. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de explicar que o senhor Adriano estava dando um significado aí de profeta no grego. Mas no original hebraico, o profeta significa porta-voz. O profeta é o porta-voz de Deus. E em cada tempo, Deus tem apenas uma boca na terra. O profeta não é portador de milagre, o portador de unção. Mas ele é o porta-voz de Deus. E alguns profetas vêm à terra e eles podem fazer muitos milagres. E ele é um profeta. Um outro profeta vem à terra e ele não faz milagre nenhum. E, no entanto, ele é um profeta. Porque um profeta é, primeiramente, o porta-voz de Deus, né? E a minha pergunta está relacionada a isso ainda. Porque aqui o assunto é profeta. E eu já disse, o único profeta de Deus hoje é Cacu Felipe, com chamado, com comissão e com mensagem. Como eu disse no bloco anterior, um profeta mensageiro, de acordo com Mateus 23, versículo 34 e 35. Existe o profeta menor de Efésios 4:11. E existe dons de profecia. Aqui, Cacu Felipe é um profeta mensageiro, como Noé, como Moisés, como Jeremias, Isaías, como Jesus de Nazaré, como Paulo. Aquele que recebe a mensagem de Deus, né, para pregar no seu tempo. E o seu Adriano não respondeu bem aí, quando eu perguntei a diferença entre um profeta maior e um profeta menor. Um profeta menor é um tipo de Arão.
Arão era um profeta de Moisés. Ou seja, ele era porta-voz de Moisés. Enquanto que Moisés era o profeta de Deus, ele era o porta-voz de Deus. Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo. Sim, é isso que a Bíblia mostra. Agora, existia também homens e mulheres lá que tinham dom de profecia. E Agabo, no Novo Testamento, é um profeta menor. E Paulo era o profeta menor, e havia homens e mulheres com dom de profecia. Mas a minha pergunta é, se Jesus e os seus apóstolos foram enviados somente para Israel, por que vocês dizem que Jesus, hoje, é a salvação de Deus? Senhor Adriano, a pergunta é essa. Se Jesus e os seus apóstolos foi só para Israel, por que vocês pregam que Jesus é a salvação hoje? Ok. Adriano pode dispor do seu tempo de 7 minutos para estar construindo a sua resposta. Você entendeu a pergunta? Sim, entendi. Tempo na tela. Bom, de fato, Jesus Cristo ele foi enviado para os judeus, né? A salvação vem dos judeus. Mas você também deveria saber, o apóstolo Deutamar, que esses judeus não aceitaram Jesus Cristo. E quando você disse que na sua pergunta que os apóstolos foram enviados somente para a nação de Israel, isso é falso. Porque o próprio Jesus Cristo falou que vocês, ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e sereis testemunhas de mim, em Samaria, na Judéia e até a parte mais distante da terra. E, como se não bastasse, ele fez essa profecia aqui, olha. O que realmente prova que não há necessidade de um novo profeta na terra. Porque nós já temos um profeta maior, que é Jesus Cristo, que está vivo, conforme você mesmo concorda. Aí o nosso profeta maior, ele falou, eu vou mostrar para você aqui 2 versículos, tá? Mateus 24:14, ele falou assim, você sabe que ele deu uma mensagem para os apóstolos, e esses apóstolos, embora não fossem profetas propriamente dito, mas eles agiram também na segunda definição de profeta, que é o portador de uma mensagem. É o transmissor de uma mensagem previamente estabelecida. Existia aquele profeta que Jeová o designava para uma função específica e dava uma mensagem nova para ele. Moisés, por exemplo, era um profeta que tinha uma mensagem nova, não estava registrado antes. Então, o profeta Moisés é um profeta diferente. Hoje, essa função de profeta acaba em João Batista. Morreu aqui, ó. Aí, Jeová, uma vez que havia previsto que existiria um profeta semelhante a Moisés, envia Jesus Cristo para a terra. Aqui na terra, Jesus Cristo é o maior profeta que já teve entre todos os profetas, porque ele também vem diretamente do Pai. E ele vem com novas informações. E ele transmite essas informações para quem? Para os seus apóstolos. E esses apóstolos passam agora a ser profetas, mas não como os profetas do Velho Testamento, como os profetas atuais, que é uma segunda definição de profeta, aquele que é transmissor de uma mensagem que está previamente estabelecida. Por exemplo, quando eu digo, olha, a Bíblia diz que no futuro a Terra vai ser um paraíso. Eu estou sendo um profeta, embora eu não esteja agindo ou sendo um profeta propriamente dito. Eu estou apenas transmitindo uma profecia que já está previamente estabelecida. Um transmissor de uma mensagem. E aí Jesus Cristo, dito isso, contextualizando, Mateus 24:14, o Senhor Jesus fala assim, e estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Vamos parar um pouquinho. Então, note que Jesus Cristo dá uma comissão para os seus seguidores. Qual era? Transmitir as boas novas em toda a terra habitada. Até quando? Até surgiu o profeta Cacu Filipe para substituir eles? Não. Veja o restante do versículo. E então virá o fim. Ora, o fim, o que queria preceder o fim do mundo? A proclamação de boas novas que Cristo havia dado e que seria transmitido para toda a terra. Aqui não fala da existência de um novo profeta com uma nova mensagem. As boas novas que Cristo havia ensinado, essas iriam ser a mensagem que seria transmitida por seus seguidores até o fim do mundo. E antes mesmo dele subir aos céus, olha só o que de novo Jesus Cristo fala. Em Mateus 28, capítulo 19 e 20, ele diz, portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O teu profeta diz que esse batismo aqui, em aceitação a Jeová, aceitação a Jesus e em aceitação ao Espírito Santo, é errado. Ele diz que tem que ser batizado no nome dele, Cacu Felipe. É uma nova fórmula batismal. Está diferente do que Cristo falou, não tá? E aqui entra, no próprio argumento que você disse, qual é a principal prova de que um profeta é verdadeiro ou falso? A sua mensagem. A mensagem que o profeta Cacu Felipe transmite vai totalmente de encontro com o que Cristo ensinou. E aí Jesus Cristo continua falando. Depois de ele dar essa comissão, ele fala, ensinando a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei. Qual era a função dos discípulos de Jesus Cristo? Transmitir o que Cristo havia ensinado, não a nova mensagem. E aí é onde derruba a definição do Cacu Felipe como um profeta, porque ele se iguala aos profetas do Antigo Testamento, não como os profetas repetidores, por assim dizer, de uma profecia que já está previamente estabelecida. E aí é onde se prova que o Cacu Felipe é um falso profeta. A mensagem dele vai de encontro com o que Cristo ensinou. A comissão que foi dada por esse profeta maior, chamado Jesus Cristo, é transmitir aquilo que ele, Jesus Cristo, havia ensinado. E ele continua dizendo, e saibam que eu estou com vocês, não Cacu Felipe, eu estou com vocês todos os dias. Até quando? Até o fim do mundo. Ah, mas Jesus não está na terra. Verdade, ele não está na terra. Ele nunca esteve na terra depois que ele subiu ao céu. E aí é onde entra uma outra mentira do Cacu Felipe, que segundo você, no dia 20 alguma coisa desse mês, 26 eu acho, completou ali alguns anos em que o Cordeiro veio para falar com o Cacu Felipe. Quer dizer que Jesus Cristo já voltou então, né? Para falar com o Cacu Felipe, só para transmitir uma mensagem para ele. Veio um anjo e veio Jesus Cristo, o Cordeiro. Então note como não faz sentido. O texto bíblico desmascara o Cacu Felipe. Por quê? Jesus Cristo disse que estaria com aqueles que transmitiriam a mensagem que ele havia ensinado, e ele, Jesus, estaria com essas pessoas até o fim do mundo. Não tem brecha para entrar o Cacu Felipe, um novo profeta, com uma nova mensagem, um novo meio de salvação. O padrão salvífico, os meios determinados para sermos salvos, inclusive o próprio Cacu Felipe, se ele mudar de atitude, já está previamente estabelecido. Só está faltando, por assim dizer, aceitar Jesus Cristo como esse meio de salvação e não se colocar no lugar de Jesus Cristo como um Salvador. Ok. Apóstolo Deutamar, você pode dispor do seu tempo de 7 minutos para estar fazendo a sua réplica. O tempo já está na tela, o tempo é todo seu. Então, a pergunta que eu fiz é se Jesus e os seus apóstolos foram enviados somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que que os pregadores, os teólogos hoje pregam que Jesus é a salvação? Bem, Jesus disse lá em Mateus capítulo 15, versículo 24, quando uma grega a procura, Jesus disse que ele não podia pegar o pão, a mensagem dos filhos judeus, e dar aos cães, que eram os gentios e samaritanos. E ele diz que ele foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus dá ordem para os seus 12 apóstolos e os seus 70 discípulos, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus diz, ide, mas não entrai pelo caminho dos gentios e nem dos samaritanos, mas ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, quando o senhor Adriano vem citar Mateus 28, 19, porque Jesus diz, ide por todas as nações e pregai este evangelho. Bem, primeiro você deve entender que Deus pode ver Israel como nações por causa das 12 tribos, assim como nós vemos a América como sendo estados, porque Deus não vê como você vê. Agora, se a ordem de Jesus era pregar às nações, se esta ordem de Mateus 28, 19 era para pregar aos gentios e samaritanos, cadê os apóstolos pregando aos gentios e samaritanos? E Pedro recebeu a chave dos céus em Mateus capítulo 16, versículo 14 ao 19. E foi Pedro quem abriu a porta da salvação para os judeus em Atos capítulo 2. Foi Pedro quem abriu a porta da salvação em Atos capítulo 8 para os samaritanos. E Pedro abriu a porta da salvação para os gentios em Atos capítulo 10. Mas além disso, onde é que estão os apóstolos pregando para os homens das nações?
Se você pegar a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro vai dizer: Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes dispersos de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capados, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. Se você pegar a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, você vai ouvir Tiago dizendo: Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que está na dispersão. Se você pegar Atos, capítulo 11, versículo 19, senhor Adriano, lá diz que veio sobre eles uma grande perseguição por causa da morte de Estevão. E eles iam de lugar em lugar, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino dos céus somente aos judeus. Porque o profeta para os gentios era Paulo, e Paulo ia aparecer um pouco mais adiante. Jesus disse: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é, o seu ministério como profeta. Jesus teve 2 ministérios. Ele tinha um ministério profético para os seus irmãos judeus, e ele tinha um ministério de filho de Deus para redimir a humanidade. Agora sim, no seu ministério de filho de Deus, ele redimiu todos os seus filhos desde Adão até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra. Mas quem foi pregar aos gentios não foi Jesus, não foi Pedro, não foi os apóstolos de Jesus, porque senão eles seriam falsos. E quando Pedro, antes de receber a visita dos mensageiros de Cornélio, para Pedro ir a Cornélio, Deus teve que dar a ele uma visão, interpretar a visão e dizer: Pedro, pode ir, Pedro. Porque Pedro dizia que não poderia ir, porque ele não poderia matar e comer aquilo que era impuro, aquilo que era imundo. E quando Pedro foi a Cornélio, em Atos capítulo 10, os outros apóstolos ficaram sabendo e chamaram Pedro a Jerusalém para que Pedro explicasse o que ele tinha ido fazer lá em Jerusalém. Agora, quando o senhor Adriano diz que Jesus, o profeta, está aqui na terra, senhor Adriano, qualquer pessoa sabe que o primeiro requisito para alguém ser um profeta, senhor Adriano, é ser um homem vivo sobre a terra, de carne e osso. Espírito não é profeta. Uma pessoa que está no túmulo não pode ser profeta. Eu sei, Jesus Cristo está vivo, mas Jesus Cristo não é o único que está vivo, senhor Adriano. Elias também está vivo. Mas será que Elias era profeta nos dias de Eliseu? Será que Elias era profeta no dia de Jeremias? Enoque estava vivo. Será que Enoque, por estar vivo, era profeta no tempo do Egito? Será que Moisés, por estar vivo, ele era profeta no tempo de Jesus, como queriam os fariseus e saduceus? Jesus não é o único que está vivo, senhor Adriano. E a Bíblia diz que após a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, muitos santos que estavam mortos ressuscitaram e apareceram a muitos em Jerusalém. Primeiro requisito para alguém ser um profeta: tem que ser um homem vivo na terra, de carne e osso. Primeiro requisito para alguém ser um presidente: tem que ser um homem vivo, de carne e osso sobre a terra. Jesus saiu de cena no ano 33, ele retornou à sua posição de pai, à sua forma de espírito. Agora, se o senhor tem certeza que Jesus é o profeta hoje, que está sobre a terra, você diz: Jesus é o profeta hoje que está sobre a terra. Então eu pergunto: pode me dar o telefone de Jesus para me ligar para ele? Pode me dar o seu endereço? Você já viu ele, senhor Adriano? Você pode me dizer qual é a aparência de Jesus? Mas vamos lá, o senhor disse que Cacô Felipe manda batizar no seu nome. Isso é uma mentira, eu espero que o senhor retifique. Se o senhor não retificar, eu peço que o senhor prove aqui aonde que o profeta disse isso. Ou qual discípulo dele disse isso. Qual foi o apóstolo Cacô Felipe que disse que temos que batizar no seu nome? Todo o livro do profeta Cacô Felipe diz que o batismo é em nome de Jesus Cristo, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Oramos para as pessoas serem curadas em nome de Jesus Cristo. Somos batizados em nome de Jesus Cristo. Nós pregamos a salvação em nome de Jesus Cristo. Sim, senhor Adriano, o senhor não pode dizer uma coisa dessa aqui. Também o senhor disse lá atrás que eu disse que Cacô Felipe é o noivo de Mateus 25:6. Eu nunca disse isso. Eu prego a mensagem do profeta há 5 anos. Eu nunca disse isso. Cacô Felipe é a voz. Cacô Felipe é o clamor da meia-noite, que desperta, que acorda os filhos de Deus que estavam dormindo dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. O noivo é Jesus Cristo. Assim como João Batista era a voz do que clamava no deserto, Cacô Felipe é a voz de Mateus 25:6. E quando você diz que existem profetas repetidores, sim, o Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, o Edir Macedo, Honório Cutani, T.B. Joss, Crisoclome, Abílio Santana, são os falsos profetas, repetidores de Bíblia, recitadores de Bíblia. Um profeta, senhor Adriano, tem que ser porta-voz de Deus, é aquilo que Deus diz no presente, não é aquilo que Deus diz, aquilo que Deus diz. Cacô Felipe não veio para repetir Moisés, Cacô Felipe não veio repetir Jesus, Cacô Felipe veio trazer uma nova revelação que Jesus Cristo deu a ele para o nosso tempo. E você disse que Jesus estaria com eles até o fim.
Sim, estaria com eles, mas como, senhor Adriano? Na forma de homem? Como profeta? Ou era na forma de espírito habitando neles? Jesus Cristo retornou, como ele prometeu, eis que estarei convosco, eu não vos deixarei órfãos. Ele estaria com seus apóstolos até o fim, mas na forma de espírito, habitando neles, não era na forma de homem. Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.